Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos, minhas amigas, companheiras e companheiros. Eu sou Paulo César Ribeiro e estamos aqui para fazer mais um programa Resistências Culturais pela TV Resistência Contemporânea. Hoje é dia 24 de junho de 2026. Comemora-se em Niterói o padroeiro, né, São João, então é feriado em Niterói, e com isso nós podemos gravar um programa com o nosso amigo, companheiro, professor Máximo Lustosa, que vai nos fazer uma apresentação muito interessante de um grande pensador, um grande intelectual francês, que é o Edgar Morin. Então, vou chamar o Márcio para conversar um pouco com a gente, ele vai apresentar e depois a gente vai trocar algumas ideias sobre a produção do Edgar Morin. Muito obrigado, Máximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado a você, Paulo, por convidar para esse bate-papo. Muito obrigado aí pela TV Resistência, por continuar na luta e por manter essa, esse canal, né, de construção de diálogos num tempo em que o diálogo está truncado por brigas, né? Bom, gente, antes eu queria dizer que isso aqui se trata de uma homenagem. Eu sou um professor da área de língua portuguesa e literatura, e língua espanhola e literatura, e não sou formado em filosofia, em sociologia, nem em antropologia, né? Mas a literatura me permitiu uma sensibilidade, uma capacidade de leitura que fez com que eu gostasse de passear pelas humanidades e, inspirado no meu amigo Fábio, ele me trouxe o livro Cabeça Bem Feita, do Edgar Morin, para que nós lêssemos, né? E Fábio Rigoni. E dessa forma, eu gostaria de começar essa homenagem de um, de um admirador fazendo uma leitura como professor de um fragmento desse livro que me impressionou bastante, quando ele fala sobre educação, que é a parte que me toca neste latifúndio. É, ele vai falar sobre o ensino, né? Ele pergunta: quem educará os educadores? E considerando esse aspecto extremamente funcional da educação contemporânea, ele vai dizer que o ensino deve voltar a ser não apenas uma função, não apenas uma especialização, uma profissão, mas deve voltar a ser uma tarefa de saúde pública, né? A transmissão de conhecimento exige, evidentemente, competência, mas também requer, além de uma técnica, uma arte. E aí, com isso, eu gostaria de começar a falar com vocês sobre esse livro, né, que foi o primeiro que eu li do Morin, que é um francês, como vocês devem saber, um judeu é, sefardita, né, que é daquela corrente dos judeus que foi expulsa da Península Ibérica, e ele construiu um pensamento que me parece extremamente generoso com a nossa sociedade, pensando nesse jovem que nós temos que educar, que auxiliar para que ele possa, assim, mais uma vez, citando o Krenak, né, adiar o fim do mundo. Então, o Morin, eu pude ler esse livro e assistir a uma palestra de um professor chamado Juremir Machado da Silva, que há alguns anos eu li um livro fantástico chamado História Regional da Infâmia, né? Onde ele vai contar a farsa da Revolução Farroupilha. E então o professor Juremir foi aluno do Morin, né? E depois se tornaram amigos, como as boas educações, né? Como elas fazem, como elas funcionam de fato, né? Em que o professor e o aluno se encontram numa troca simbiótica e daqui a pouco
um é a continuação do outro, né? Então, o professor Juremi tem uma aula sobre o Mohan. Eu assisti essa aula, né? Também li o Cabeça Bem Feita, e aí queria aproveitar esse espaço que o Paulo generosamente me oferece para conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu entendi e prestar minha homenagem a esse humanista, né? Esse humanista chamado Edgar Morin. É, ele é o construtor de uma filosofia modesta, porque é uma filosofia que, longe de buscar, na verdade, todas as grandes filosofias são assim, mas é que hoje a gente está vivendo numa era de homens de grandes certezas, né, que levam ao absurdo e, de repente, a fissura do que em nós é humano. O Edgar Morin ele vai construir uma filosofia modesta, porque ela tem que necessariamente lidar com a condição humana, né? E a sua incontornável incompletitude, né? Então, e disso vai levar provavelmente ao conceito mais conhecido de Edgar Morin, que é a ideia da complexidade, né? Porque a complexidade, admitir o complexo, assumir o complexo, nos levaria, mais uma vez, à busca do todo. A gente passou por uma fase na história recente, né? É, uma fase da construção dos super especialistas, né? E esse super especialista, ele tem como tendência, eu já não diria nem conhecer a árvore, né? Mas conhecer a folha da árvore, né? Perdendo, assim, a árvore. E quando não perde a árvore, com certeza perde a floresta. E claro que isso tudo pensando numa ideia metafórica, onde a floresta é a humanidade, né? Para opor essa, essa, essa super iluminação do indivíduo que vai construir nessa corrente capitalista selvagem, chegando até algo que o Morin vai falar, né, e aí nas palavras do professor Jurami, de uma hiperlogicidade, né? O ser humano ele se especializa tanto, seu raciocínio é tão profundo que ele consegue chegar à racionalização da desnecessidade do ser humano. Nós já passamos por isso, né? A gente viveu, enquanto humanidade, claro, viveu a experiência da Segunda Guerra Mundial e agora estamos vendo de novo o surgimento de uma lógica da exclusão, né? O professor Vladimir Saflati, no seu último livro, O Inimigo Interno, ele aponta que talvez o fascismo não seja uma questão de um questionário botânico em que você diz se tem raiz, se é verde, se faz fotossíntese, e você determina que é uma planta, mas que talvez na questão dos humanos, da humanidade, não seja necessário fazer isso. E que basta que você tenha um processo de dessensibilização do humano para produzir essa, esse fascismo, né? Então, que leva, evidentemente, a um processo que permite a exclusão do ser humano. Então, pensar o Mohan nesse momento em que ele vai buscar, de novo, aceitando a possibilidade de não conseguir explicar, ou melhor, rejeitando, de certa forma, a explicação,
já que a explicação ela tende a ser técnica, fria, né, excluindo o aspecto humano, vai procurar trabalhar o conceito de, ao invés de explicação, procurar o conceito de compreensão. E compreensão, né, com esse prefixo com, teria uma ligação com comunidade. Então, não é só entender para explicar, é compreender, é viver como, é estar ao lado e aceitar, nesse aspecto, aquilo que não fosse compreensível. Enfim, de uma forma muito resumida, seria como se a gente pudesse propor que a compreensão, pensada pela complexidade do pensamento de Morin, ela jamais chegaria à conclusão que os nossos antepassados recentes chegaram, através de uma matemática muito dura, de que parte da humanidade não é mais necessária. Então, a gente pode eliminá-la, né? É, ao contrário do pensamento pragmático, ele sugeriria uma ideia de que o contrário de uma verdade profunda não é necessariamente um erro, pode ser outra verdade profunda, o que nos leva a entender que é necessário desmontar esse raciocínio lógico que todos os dias nos dizem: nós somos hoje 8 bilhões e meio de habitantes e muito provavelmente não há espaço para 4 bilhões. Não há necessidade para 4 bilhões. Esse raciocínio lógico pode nos levar a uma destruição que, que muito me fez pensar no que aconteceu na pandemia, né? Onde algumas das lideranças do mundo foram capazes de dizer coisas do tipo: vão morrer, mas são só velhos, né? E velhos ou doentes aqui não foge daquele pensamento nazista, né? E também não foge de uma metáfora para todos aqueles que não servem. E aqueles que não servem estão ligados a um pensamento de carimbo, né? Ou seja, quem é que não serve? Não serve aquele que os, os fascistas, os nazistas, os ditadores dizem que não serve. E tem sido um pouco apavorante viver com isso sem que a gente encontre, do outro lado, uma resistência capaz de fazer com que esse monstro que se sentiu autorizado a sair às ruas, a levar o seu racismo, o seu fascismo, o seu desejo de morte, a sua pulsão de morte, que ele se sentiu autorizado a ir às ruas, né? Então, como é que nós podemos fazer para que ele volte para o seu canto, né? Já que eu acho que a experiência mostrou, depois da Segunda Guerra, e a gente sabe que os nazistas, os fascistas não foram todos mortos, não perderam a guerra e fingiram: tá tudo bem, eu reconheço que eu estou errado, mas se espalharam pelo mundo e se espalharam pela América do Sul e pelo Brasil e construíram seus partidos políticos aqui e as suas ideias de superioridade, que voltam agora à moda, né? Então, como nós vamos nos preparar para essa resistência? Bem, o Morin, ele vai
pensar que houve uma época em que foi necessário um elogio do indivíduo, né? Mas que agora estamos de volta à necessidade de, do elogio da comunidade, né? O indivíduo. É claro que quando o Mohan está pensando, repito, o pensamento é complexo, não é simplificador. Então, não, quando fala do indivíduo, não quer dizer que ele excluiu a comunidade. Quando fala da comunidade, não exclui o indivíduo. Se fosse assim, seria muito simples, óbvio que não. Mas é que talvez agora estejamos na hora de voltar a um pensamento mais comunitário, né? Vale lembrar que o Morin lutou pela desocupação da França, né, pelos nazistas, e, e depois também abandonou o que seria uma corrente doutrinária, né, do comunismo stalinista, e abandonando foi odiado também, né, acabou sendo rejeitado pelos intelectuais. Mas é alguém que de dentro se recusou a fazer parte de uma doutrina. E aqui há uma coisa interessante também, é que eu misturo um pouco do que está no Cabeça Bem Feita aí na aula do professor Juremi, que é a diferença entre doutrina e teoria, com um carinho muito maior pela teoria, porque a doutrina ela é fechada, né, arrogante, dona de si, não aberta a uma possibilidade de questionamento, né? Enquanto a teoria é isso, a teoria vai à rua, se expõe aos debates, perde, se aperfeiçoa, e, de certa forma, Morin está propondo isso na educação, que nós consigamos, de certa forma, apresentar para os nossos alunos a cultura da complexidade humana, a cultura do pensamento complexo. O exercício de simplificação tem nos diminuído enquanto espécie, né? A máquina eu sou professor também da CEDERJ, e vendo o que tem sido feito com o que a gente chamou de nível superior, me dá um pouco de tristeza enquanto espécie, porque parece óbvio que havia uma certa arrogância no nível superior e que essa arrogância foi corretamente colocada em xeque, porque nós aprendemos que a formação superior não necessariamente é uma formação superior. E só aprendemos isso porque muitos de nós, agora, nos últimos 15 anos, muitos de nós conseguiram entrar e conseguir esse diploma que nos diz você tem o nível superior. Mas, dentro da simplificação do pensamento, alguns de nós fomos convencidos de que esse pedaço de papel que diz você tem nível superior é o suficiente e substitui metonimicamente a formação superior, que passa por um exercício pesado de leitura, de reflexão, de estudo e de manutenção das dúvidas, né? De aperfeiçoamento das dúvidas. Muitos de nós estudamos não porque nós vamos encontrar uma resposta. Estudamos porque vamos aperfeiçoar a qualidade dos nossos argumentos para produzir dúvidas melhores. Só que, do jeito que a educação está montada,
ela transformou o processo numa esteira fordista também. E aqui, de novo, peço generosidade de vocês quando a gente pensar em Morin, porque não é excludente a esteira fordista. Não é que nós precisamos querer entender o produto que nós fazemos no final da esteira. Mas precisamos também conhecer o passo a passo. E se a complexidade da produção racional humana neste século chegou a tal ponto em que uma mente não consegue dar conta desse conhecimento todo, creio que a função como educador, no sentido que eu entendi nesse único livro que li, do Edgar Morin, e, claro, já fico dever de casa de ler outros, é que eu preciso preparar o meu aluno e me preparar para essa incompletitude. Tá tudo bem. O que não diminui o esforço para diminuí-la, né? Desculpe a redundância. O fato de saber que eu não vou conseguir lembrar de todos os livros não diminui o meu desejo de ler todos os livros. O fato de saber que eu não vou entender todas as teorias, todas as filosofias, não deve diminuir o meu desejo de namorar todas as teorias, todas as filosofias. E nesse sentido é que o pensamento complexo de Morin dá um salto. Porque se o indivíduo conseguir se apaixonar pelo processo do conhecimento, abrindo mão, na medida do possível, claro, sem romantizar, de uma leitura pragmática dos diplomas, de um uso menor dos diplomas, toda a coletividade pode ganhar. Já não se trata mais de acreditar na educação como uma panaceia, porque não deveria ser uma educação tecnicista, se eu entendi bem a teoria proposta nesse livro, mas uma educação que conjugasse poesia e técnica, produzindo um ser humano capaz de entender a parte biológica que lhe constitui, enquanto matéria especificamente, mas também a parte cultural que o resulta como humano, tendo sempre em mente a, a incapacidade do todo. Enfim, a proposta que está na reforma, essa é a questão, né? E eu acho que dialoga novamente com o que o Vladimir Safrat está falando, porque, e com o Krenak, com todos os pensadores humanistas, se é que eu me faço entender com essa expressão, é que não há muito para onde ir. Ou nós nos reeducamos, ou nós buscamos uma construção de uma intelectualidade que reescreva os seus objetivos individuais para servir a um objetivo coletivo, ou estaremos fadados, né, a desaparecer, né? Essa racionalidade posta em prática pelo governo, pelo mundo nazista, precisa ser combatida. E aí eu acho que o pensamento do Morin, ele nos ajuda
a lidar com isso e construir estratégias para fortalecimento de uma ideia mais inclusiva, mais generosa com todos, né? E é muito interessante pensar, Paulo, que o professor Juremi e o professor Morin, eu acho que dos títulos que a humanidade inventou, esse título de professor é o que eu mais gosto. Que ele esteve no Brasil uma dezena de vezes. E um homem que participou da resistência francesa contra a ocupação nazista se tornou esse homem esperançoso. E o professor Juremi conta uma possibilidade que Morin estava com 99 anos e a PUC do Rio Grande do Sul pediu que ele, como aluno, né, perguntasse se ele poderia participar de um evento no Rio Grande do Sul, naquele ano. E o professor Morin foi olhar sua agenda e falou: olha, não vai dar para esse ano, porque eu estou com uma série de compromissos. Mas eu vou deixar anotado aqui, você me liga no ano que vem para a gente tentar fazer isso no ano que vem. Ou seja, estamos falando de um homem de 100 anos se preparando para o futuro. Essa postura só pode ser de alguém que acredita, né, que haverá futuro. E, né, e que vale a pena levantar, continuar com a reflexão, continuar com o pensamento, saber da limitação do nosso tempo, da nossa capacidade de entender, mas não abrir mão de continuar tentando entender. Acho que, não sei se eu me fiz entender nesse blá blá blá, Paulo, porque eu acho que eu fiquei meio que apaixonado pelo professor Morin e pelo seu pensamento, e no fundo, creio que tem 3 pontos que vale a gente pensar. Essa reforma do pensamento, que passa por uma reforma da forma que eu educo, não é mais, e acho que isso é muito paulo freireano, né, não é mais uma educação sobre substantivos, pronomes, verbos. É uma educação sobre um texto que é o texto humano, é sobre o todo, a capacidade de ler o todo. E aí, talvez, a necessidade da vida faça com que o ser humano tenha que entender o substantivo, o verbo. Mas aí, o caminho, um outro poeta que o professor Morin admirava, que é o Antônio Machado, né? Aquele espanhol, ele vai dizer, né? Porque o caminho não existe, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, como educador, talvez seja assumir a necessidade de mudança, saindo um pouco desse tecnicismo, abrir para o nosso aluno cada vez mais a nossa condição humana, né? Esse desespero latente, essa alegria que grita, né? Por que estamos em festa? Por que o futebol? Por que o carnaval, se nós estamos nos matando? E entender que essa é a complexidade que nos faz ganhar horas aqui e que talvez ela possa abrir mão, num primeiro momento, da especificidade de cada conhecimento. Né? Assim, porque o átomo ele é formado. Talvez essa especificidade não seja mais o foco que eu deveria oferecer na educação básica. A educação Você, básica deveria ser sim, o exercício de pensar com profundidade. E acho que isso. isso seria a síntese, né? Uma construção de uma ética da solidariedade e levar até uma reformulação do pensamento, para que aí lá no futuro, no caminho, o aluno decidisse suas especificidades. Acho que para quem está lendo a primeira vez e está meio apaixonado, foi o que eu pude fazer. Espero que as pessoas tenham Não, gostado. eu acho que tá ótimo. Agora, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui no almanaque do Chico Buarque, que tem um verso que diz:
quem ensinou o alfabeto ao professor? E quem foi o arquiteto e o primeiro valente morador? Porque todo conhecimento, toda construção, ela implica também coragem de usar aquela construção, né? Aquela invenção. Agora, quem ensinou o alfabeto ao professor é muito interessante, porque, na realidade, um orientador, meu primeiro orientador, assim, quer dizer, o segundo orientador, né? Porque eu tive uma orientação na iniciação científica, né? Depois tive uma orientação no mestrado. E aí o professor Almir Shaiban El-Kare dizia o seguinte: a diferença entre nós, professores, e os alunos, estudantes, é que o estudante, mesmo que seja numa escola pública, ele paga para aprender. Ele paga para aprender, porque tem que comprar livro, tem despesas, etc. Tal. E nós, professores, recebemos para aprender. Porque Exato, eu todos acho. nós estamos aprendendo também, porque nós, para ensinar, a gente precisa aprender. Então, a gente aprende a ser autodidata. Então, eu acho que o máximo que a gente pode pretender com os nossos estudantes é que eles se transformem também em autodidatas, porque para o resto da vida eles vão precisar. Então, eu acho que é o ensino básico fundamental, o ensino médio e o terceiro nível. Eu nem chamaria de estudo de ensino superior, porque parece bem pretensioso. Superior, Uhum. superior a quê? Porque você pode. Aliás, o Antônio Weiss, né, que é um grande intelectual brasileiro, né, ele dizia o seguinte: na França, a professora primária que alfabetiza ganha 1/6 do salário do senador da República. E não podia ser menos, porque você ensinar uma criatura humana a ler é uma coisa mágica, sabe? Sim, Não tem com certeza. muita ciência em você pegar adultos, né, no terceiro nível, no nível chamado superior, Verdade, e verdade. dizer, Sim, pô, sim. vocês vão ler, vocês vão assistir filmes, vocês vão escutar música, vocês vão apreciar nos museus obras de arte, vocês vão ter uma compreensão melhor do mundo, sabe? Sim. E vão poder se aperfeiçoar, porque vocês estão convocados a se tornar autodidatas se vocês não descobriram que é necessário você ser autodidata. Você tem que construir os seus glossários, você tem que ter uma visão geral e se especializar sem se tornar aquele especialista, porque tem também um dilema da questão da especialização, que quando você começou a falar, eu pensei, cada vez mais você sabe mais de menos, cada vez mais de Exatamente, menos, até um ponto exatamente. que você vai saber tudo sobre nada, né? É um paradoxo. É o paradoxo, Cada exatamente, vez vai exatamente. saber, né, mais e mais. Aí, quando você chega a um ponto só, quase nada, você sabe tudo sobre aquele pontinho. Sim, sim. Qual é a vantagem disso? Me lembra muito o processo da medicina, né, atual, né, que você vai num médico, claro, quem foi no médico na década de 60, 70, tinha um médico que ele sabia tudo sobre você, né, Ou, qualquer coisa. E mas, hoje, não, e às vezes sobre uma parte do seu corpo. O cara é especialista em coração, mas o coração faz parte né, de um sim, sistema exatamente, que, exatamente. né? E as outras partes do corpo têm que ser entendidas também. Então, sabe, se você só entende de pé, ou só entende de cabeça, ou de barriga, de intestino, Como se, você como se não perde. fosse um sistema, né, como se não fosse um Exatamente. sistema, né, um São organismo, vários né. sistemas entrelaçados. O ser humano é isso. E a complexidade do nós fabulamos. Olha só que coisa Hum, maravilhosa. Nós fabulamos. Então, nós não somos só matéria, nós somos também loucura. invenção, utopia, É, fabulação. Então, eu acho é, muito interessante essa coisa que eu peguei aí na internet. Né? Edgar Morin propõe uma reforma do ensino e do pensamento. Argumenta que a educação atual falha por fragmentar o conhecimento e promover uma superespecialização. A obra defende que é preferível formar uma cabeça bem feita, com capacidade de uhum, contextualizar
conectar saberes e pensar criticamente. Há uma cabeça cheia de informações compartimentadas. Porque, como você falou, Paulo Freire e outros mais falaram, se pode ter uma visão contábil, somar conhecimentos. Tem Exatamente, um quadro exatamente. daquele Caceta Planeta que o cara faz uma piada, faz uma coisa de humor, porque ele está sentado na poltrona da casa dele, e chega um assaltante, bota uma pistola na cabeça e pergunta: fale aí rapidamente os afluentes à margem esquerda e à margem direita do Rio Amazonas, senão eu vou te matar. Tefé Purus, Tocantins, o cara decorou aquilo na infância, aí no final ele diz: bem que eu sabia que um dia essa Você informação foi- ia salvar a minha Ai, a minha vida. Tá me lembrando, é o caso do Funes, do Borges, né? Do grande escritor argentino, que é que é um rapaz que conseguiu o dom de decorar, mas não conseguiu de memorizar, né? Que o Funes é o memorioso, mas não conseguiu o dom de fazer a relação entre a primeira informação e a segunda. Então, são informações que não servem para nada, né? O Mohan, nesse livro, ele tem uma citação, eu não vou lembrar o autor primeiro, e que é inacreditavelmente cirúrgica. A gente pensar, ele diz algo do como é, quanto conhecimento a gente perde na informação que a gente recebe, né? Porque uma coisa é a quantidade de informação e a outra coisa é o conhecimento que se gerou a partir disso. Pior, quanta sabedoria a gente perde na quantidade de conhecimento que a gente recebe. Porque o objetivo, e aí isso é o Mohan, o objetivo é a sabedoria, não é nem o conhecimento, porque o conhecimento ele é estático, ele é duro, ele é parado. O que você faz com o conhecimento é que é o grande diferencial. E para fazer o uso correto do conhecimento, aí sim é a sabedoria que influencia. Então, veja que assaltos, né? Hoje nós temos uma enchente de informações. O nosso corpo nem está preparado para tudo isso, né? Nossa mente passou anos para poder ler um livro com qualidade e agora você tem que ler 4, 5 livros numa semana. É, é óbvio que a gente vai perder algo daí. Então, talvez o pensamento do Mohan seja ainda mais valioso, porque partindo de uma generosidade para a falha, para o erro, ele propõe que a gente tente tudo, que a gente tente o complexo, que o complexo inclui as nossas falhas, as nossas limitações. E é importante passar isso para as nossas crianças, os nossos alunos. E você falou uma coisa muito legal, que realmente, né? Se nós conseguíssemos, enquanto sociedade, uma boa formação de leitores até a quinta série, até o nono ano, nós teríamos o caminho feito, porque o resto a criança encontra no mundo, o adolescente encontra no mundo. Só que, invertendo a ordem, nós construímos uma ideia do super especialista que não consegue pensar fora da sua super especialização, que quase sempre não interessa a ninguém, a não ser a ele. Nós E é um precisaríamos encontrar. ensino, sim, e é um ensino que é o seguinte: é você, indivíduo, que existe no mundo. Não existe mais Uhum, ninguém no mundo. As exatamente, turmas nem se pensam como coletivos. Eu gosto exatamente. muito do Anthony Zabala. O Anthony Zabala é um cara de Barcelona. O espanhol geral ele não se diz espanhol, ele diz que é da onde ele é, Sim, sim, especificamente. sim, sim. É diferente, né? Você ser Sim. nordestino, Catalunha, Andaluzia, sudestino sim, sim. ou nortista, etc. Então, o Zabala diz o seguinte: são três coisas importantes da educação. A primeira coisa é comportamento. Comportamento científico, não é bom comportamento ou mau comportamento.
A segunda questão importante é a atitude. Atitude, e a gente tem que celebrar com os alunos um acordo, um contrato, né? Vamos estimular não só, eventualmente, uma certa competição entre um grupo e outro da turma, mas especialmente a cooperação, porque o mais importante é se valer de que nós somos um grupo e esse grupo pode cooperar entre si. Um sabe mais matemática, outro sabe mais português, outro sabe mais inglês ou francês, línguas, o outro tem mais facilidade de entender biologia, o outro física, enfim, por aí vai. Então, isso aí vai dar um enriquecimento. E não é só o professor, as pessoas podem trabalhar juntas e apresentar seus resultados. Então, é até muito oportuno que seja hoje dia de São João, porque eu tenho ouvido sobre isso. A festa de São João começa na véspera, dia 23. E nós perdemos isso no Rio de Janeiro. Eu não tenho visto criança vestida de caipira, não tenho visto. Nem garota, nem. Então, tinha o padre, tinha o casamento na roça, tinha as comidas. E uma coisa é o seguinte: as pessoas faziam questão de voltar para a sua aldeia, para a sua cidade, por essa ocasião. Então, é uma maneira de você encontrar os amigos, os parentes também, quer dizer, é um congraçamento, é uma festa. Então, São João aquece a fogueira que há no meu coração, né? Tem uma música, né? São João acende a fogueira do meu coração, né? Quer dizer, e eu acho que isso é muito da afetividade que as pessoas entre si, e do espírito comunitário que nós vamos perdendo, porque nós moramos em edifícios onde nós não conhecemos sequer as poucas dezenas de pessoas que aqui moram. Eu não sei quem é. Às vezes encontro no elevador, quem é essa pessoa? E pergunto ao porteiro, quem é? Porque a gente não tem esse sentido da comunidade. E eu acho que nós temos medo, né? E tem o medo, né? Coletivo. E isso aí a gente aprende com o Paulo Freire, a gente aprende com Edgar Morin, e o grande filósofo do século XIX já dizia: os filósofos veem o mundo de uma maneira diferente, trata-se, porém, de transformá-lo. Então, se a gente não tiver essa concepção de que é necessário transformar o mundo, até para que a gente, pisando suavemente na terra, como diz o Krenak, a gente possa ter uma terra para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque a gente não sabe se a gente vai viver suficiente para assistir o fim do mundo, que parece que está chegando, né? Porque eu acho que tem que 40 e poucos graus de temperatura, tem gente morrendo, cara, por calor demais, morrendo afogado, vai se refrescar e não consegue nem nadar. Esse livro do Morin, ele é interessante. Eu até fiquei na dúvida se o seu pensamento está por trás de uma ideia boa que sustentaria a reforma do ensino médio que nós tivemos há alguns anos, né? Só que, claro, eu acho que a ideia era boa, mas caiu nas mãos de pessoas que se aproveitaram da ideia boa, como geralmente acontece, né? Porque o Morin, ele vai construir uma ideia de, eu não sei o que estou simplificando aqui, estava até tentando achar enquanto a gente estava conversando, da reforma da educação, né? Em pegar essas disciplinas, que o nome já separa, né? Disciplina, né? E construir ecologias da educação. Só que eu estou tentando achar os nomes que ele utilizou, mas era como se fosse uma ecologia biológica, uma ecologia do planeta, uma ecologia do humano. E nesse sistema eco, né, você construiria uma teia de comunicações entre o que hoje nós chamamos de disciplina. Só que o aluno, ele estaria submerso, quando entrasse na sala, não mais a matemática, né? Não mais a física, mas ao humano enquanto usuário da física, enquanto a física enquanto macro do universo, e ele já passaria por um processo de alfabetização numa educação complexa,
Porque o processo foi uma educação através de uma simplificação, porque supostamente, na nossa teoria, no nosso pensamento, as crianças não seriam capazes do pensamento complexo. E, na verdade, não parece que seja assim, né? Pelo menos quando você vê experiências como a Escola da Ponte e outras escolas que têm essa formação mais construtivista, né? Trabalhar com projetos, você transforma o aluno numa capacidade de olhar o projeto, que seria o projeto da espécie humana, e o que a gente faz para chegar em tal objetivo, né? Que não passaria, por exemplo, por conhecer todos os afluentes do Rio Amazonas, a menos que isso tivesse alguma funcionalidade específica ali. E que talvez no futuro, se houver interesse, dada a nossa incapacidade de abranger tudo, aí sim o aluno poderia fazer um passeio pelo Rio Amazonas e ter acesso às margens direita, aos rios da margem esquerda, mais do que um exercício de. É isso, né? É educação bancária, né? O que o Mohan está criticando. E detalhe, meu amigo, eu falei isso na minha fala inicial, é que eu acho que, de certa forma, embora haja algo de arrogante nesse nome de ensino superior, eu acho que ele tem uma coisa gostosa, que é realmente te colocar para pensar de uma forma superior. Não necessariamente porque você vai descobrir todos os rios, mas porque você consegue perceber a complexidade do mundo. E essa forma que a gente conseguiu agora, dessa máquina de distribuição de diplomas acadêmicos, que parecia uma coisa positiva lá atrás, hoje me parece problemática. Não sei se eu posso dizer negativa, porque eu quero acreditar que uma parte das pessoas que está tendo acesso a essa formação realmente estão aproveitando para fazer uma formação superior, né? Embora uma parte esteja se preparando para conseguir R$ 10 de aumento no salário ou para garantir um emprego que daqui a algum tempo não tem mais porquê, né? Você tem a gente estava falando anteriormente sobre a questão da inteligência artificial. Houve um tempo que uma editora tinha 50, 100, dependendo do tamanho da editora, 100 revisores contratados para prestar serviço autônomo, claro, né? E hoje eu não sei se tem mais editora no Brasil com 100 revisores, né? Porque justamente você tem essa uso da inteligência que está colocando uma galera para fora do mercado, né? Você E está essa galera... falando, sim, você está falando, e eu estou lembrando aqui da Enciclopédia Einaudi. A Enciclopédia Einaudi, ela tem, no quadro dela de... Cada volume, dos 41 volumes da enciclopédia, tem um quadro que é uma esfera. Nessa esfera tem os conjuntos de termos e conceitos de cada área. Por exemplo, memória histórica, que é o primeiro volume. Diferencia o que é memória do que é história, mas tem vários outros conceitos. Então, eles apresentam numa meia-lua aqueles conceitos. Só que aqueles conceitos, se estão agrupados naquele bioma, digamos assim, tem outros biomas, tem outros conjuntos, tem outros subconjuntos que compõem esse conjunto como um todo. Então, é isso o mundo. O mundo ele é constituído desses conhecimentos que a gente vai chamando de disciplinas, né? A biologia, a química, a sociologia, a antropologia. Agora, elas todas se interpenetram. Por isso que você, professor especializado em literatura, tem necessidade, tem que ter conhecimento de outras áreas, porque não existe a literatura distinta da economia, da política, da antropologia, da psicologia, né? Então, esse tudo é um mundo complexo que se interpenetram os conceitos e que nós temos que estar constantemente construindo nossos glossários e atualizando os nossos glossários. A cada semana eu me deparo com novos termos que eu jamais tinha ouvido falar antes. E para algumas pessoas eles são termos antigos, Sim, né? sim. Tem Conceitos uma, também. tem uma
uma questão que eu acho que a gente precisa buscar uma educação. Porque, assim, eles odeiam Paulo Freire, né, cara? Mas no final das contas é por isso, porque não é ensinar necessariamente a equação do segundo grau, né? É ensinar uma reflexão. Porque quando você entender o processo, você conseguirá entender a equação do segundo grau, a organização semântica da sintática das palavras, porque você adquiriu o pensamento complexo, né? E está ciente também de uma possibilidade de falha. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que tem uma coisa que eu fico pensando, essas separações que nós inventamos, que inclusive vai dar hoje num debate, e eu vou estar sendo aqui muito, muito rasteiro, porque eu não vou, nós não temos nem tempo, nem é esse o tema da questão. Mas você imagina o debate identitarista, né? Como ele vem sendo feito. Ele particularizou, ele especializou o problema, sendo que o problema ele é da espécie, né? Ele não é de uma característica minha, ele é da espécie, ele é complexo, ele é atravessado por todos os outros problemas. E veja como isso está ligado ao que o Mohan está falando. Como isso está ligado ao que vários intelectuais agora estão falando. Gente, não se trata de diminuir a luta identitária. Se trata de que a luta identitária está dentro de um problema maior, que a gente está olhando para a árvore e perdendo a floresta. E talvez, apenas talvez, se nós conseguíssemos salvar a floresta, nós salvaríamos também as árvores. É meio, sabe? Esse é o exercício, né, que eu fico pensando como o Mohan acerta e ele dialoga com tudo isso. Essa particularização que a gente está vivendo, ela vai distribuindo as forças que deveriam estar concentradas no grande problema. O grande problema tem a ver com essa ética que permite a existência do outro, né? Uma ética que não trabalha para a sua eliminação. E eu acho que é claro que nós dois estamos do mesmo lado, essa sua bandeira linda que está aí atrás, mas assim, parece que, de alguma forma, como hoje a grande praça do povo é a internet, parece que a praça está tomada por vozes contrárias, vozes cínicas, que aceitaram que é necessária a eliminação de parte do que é nosso enquanto humanidade, né? Porque, veja, é cada vez mais apavorante que eu possa ver a explosão de uma bomba em cima de uma escola de crianças e tocar minha vida normalmente no dia seguinte. Mas o processo de dessensibilização que o Vladimir está colocando nesse outro livro passa por isso que o Mohan falou, né? Por uma super especialização, cada um envolvido no seu grande problema pessoal, incapaz de olhar para o problema de todos, né? Então, como essa segmentação das disciplinas fez com que a gente perdesse o grande pacote de conhecimento que, na verdade, é esse que é o nosso destino, né? Nosso destino passa por um conhecimento de história, de filosofia, de literatura, de biologia, não tem jeito. Esse tem que ser o objetivo. Não mais o especialista na célula do dedo do pé. Não, né? Mas, enfim, parece que eu acho que, eu não sei, porque, embora entre os acadêmicos Mohan seja muito valorizado, eu não lembro, na minha história de universidade agora, como ele pode ter feito, produzido os meus professores. Eu não lembro do Mohan nos meus professores. Eu vi os meus professores também muito particularizados, muito especializados, né? Eu mesmo virei um especialista. Então,
é preciso voltar para casa, como diz a música do... Mas, olha só, nós estamos caminhando, já estamos com 55 minutos, estamos caminhando para o final dos nossos 60 minutos de programa que a gente tenta cumprir. Então, aí me ocorreu uma coisa muito interessante que leva a refletir, que eu gosto muito de música, gosto muito de cinema, e acho que ajuda, além de ler, você ir ao teatro e assistir bons filmes e também ouvir boas músicas. E o Canto Chorado, composto pelo Billy Blanco, é genial, porque fala de literatura, fala de filosofia. O que dá para rir, dá para chorar. Questão de peso e medida, questão de hora e lugar. O que dá para rir, dá para chorar. E aí eu penso também no grande poeta, que eu gosto muito, Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida. Todos os meus amigos são heróis. Então, quanto conhecimento, quanta beleza, quanto sentimento você vê na poesia, na música, no teatro, no cinema, na pintura, sabe? Então, nós temos que ver que nós temos uma herança muito grande dos seres humanos e a gente tem que legar aos seres humanos que estão ainda em formação, ainda, né, chegando, aprendendo a ler, essa coisa maravilhosa, porque realmente só a educação é capaz de nos libertar. Só uma compreensão do mundo numa visão de que é necessário agir também nesse mundo. Então, a gente tem como missão, eu acho, como educadores, uma coisa fundamental. E o que a gente trabalha aqui na TV Resistência Contemporânea é uma educação política cidadã. É basicamente isso. Mas, então, eu queria que você fosse dar um fechamento nisso, prometendo voltar, porque a gente tem que voltar para falar deste autor, Edgar Morin, e de outros autores geniais, fundamentais, que a gente precisa ler, se aprofundar e discutir. Então, você, para dar o encerramento, por favor. Obrigado, Paulo. Então, eu acho que o resumo da ópera é que nós precisamos parar de fugir do complexo, né? De alguma forma, o complexo é a própria existência, é o nosso destino humano, não tem jeito. Não quer dizer que nós vamos buscar o complexo que nos diminui, óbvio que não, né? Assim, as invenções humanas, elas foram pensadas para nos potencializar. Só que nós, de alguma forma, estamos usando essa potência, veja você, para nos diminuir, para nos selecionar e nos excluir. E o que a gente precisa agora é um pacto pela capacidade do pensamento complexo, né? Pela capacidade de um pensamento complexo que signifique a inserção. E, claro, aqui tem um código de ética primordial, um código moral, que se você não fizer parte desse código, aí fica praticamente impossível, que é um mundo que aceite todos, né? Se você parte do pressuposto de que não, tem que ter um mundo para mim e o resto não importa, então aí a gente não tem mais o que conversar. Mas se a gente estiver falando do mundo que aceite todos, e que a gente trabalha com o menor nível de exploração do outro, que a gente possa trabalhar mais pela troca, então eu acho que o pensamento complexo de Edgar Morin é bem o caminho. E tem um capítulo que ele dedica à literatura, né? E isso me faz pensar também sobre o elogio da simplicidade como um problema que nós também precisamos pensar, né? Assim, essa literatura que hoje ela precisa atender a determinada demanda no mercado, então um livro não pode ter mais de 200 páginas. Procure usar palavras simples, procure usar frases curtas, como se nós estivéssemos escrevendo sempre uma notícia de jornal para ser lida na capa que está estendida na banca de jornal na hora de passagem do transeunte. Nós precisamos fazer um convite à complexidade. Nós vamos realmente ter que apostar que vai ter que ser necessário ler o texto difícil.
Né? E pedir ajuda, se for o caso, e ler juntos, porque é disso que se trata também, né? A gente vai precisar ler o mundo. Sim, o mundo cresceu nos últimos 50 anos, né? Uma parte dos meus colegas, eles cresceram pensando que a África era um país. Se é que eles sabiam que existia África, né? Se é que eles sabiam que existia Ásia, Oceania, né? Então, assim, o mundo cresceu realmente. Agora tem a literatura chinesa, tem a literatura do Congo. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai fingir que não existe? Mas a gente não dá conta. Pois é, um de nós não dá conta, mas se nós fizermos o trabalho juntos, talvez a gente consiga dar passos mais interessantes para nós mesmos. Acho que esse é o pensamento que seria interessante deixar, que foi o que me inspirou na leitura do Mohan. Obrigado, Paulo. Meus amigos e minhas amigas, a gente vai dar um encerramento, mas já que ele falou da minha bela bandeira, Palestina livre do rio ao mar. Eu moro exatamente do lado de um colégio judeu, né? E, infelizmente, de vez em quando eu ouço aqui uns discursos terríveis, porque eles não são apenas judeus, eles são alguns sionistas. E o sionismo vai acabar trazendo mais ainda o pensamento antissemita, porque os fascistas estão alertas. E cada vez que o sionismo pratica genocídio em Gaza, genocídio no Líbano, mata crianças, mata pessoas terríveis. Isso vai se virar contra os judeus também, todos eles, porque depois, quando você vê alguém de kippá na rua, você vai pensar que ele é defensor do genocídio, defensor do Netanyahu. Isso é terrível. Tem Então, Paulo, Palestina livre do rio ao mar. Fale. deixa eu trazer então mais um pensamento desse nosso professor brasileiro, Vladimir Saflat, chileno brasileiro, que ele vai falar rapidamente, e aí a gente conclui, sobre a questão a função da crítica, do intelectual, evidentemente, né? E ele diz assim: espera-se da crítica que seja ao menos competente em nomear o problema tal como ele é, em vez de reforçar o coro de quem procura esconder catástrofes sob palavras usadas para descrever disfuncionalidades menores. A crítica deve estar sempre um passo antes da catástrofe e um passo além do horizonte de ação. Ou seja, deve nomear as catástrofes antes delas produzirem montanhas de cadáveres. Brilhante, muito bom. Queridos, Um abraço. Até a próxima. Vamos encerrando. Deixa eu botar aqui a vinheta para encerrar, porque de vez em quando eu esqueço de fazer isso. Estou sem diretor de cena, então. Até a próxima. E aí, meu amigo, o que você achou?